Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional, momento de nos aprofundarmos na palavra do Senhor, viver um tempo de comunhão, também com os irmãos, unidos, mesmo que por através de um smartphone, você que está acompanhando esse devocional através do canal do YouTube. Então, seja bem-vindo, vamos juntos meditarmos a palavra do Senhor. Hoje o texto que nós vamos meditar se encontra em Provérbios capítulo 6, o versículo 19. Vamos ao texto. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Amados, vamos falar de algo muito sério que, de forma muito corriqueira, está no nosso dia a dia, que é a mentira. Testemunha falsa. Quem nunca foi vítima de uma difamação? Quem nunca foi vítima de uma notícia falsa? Falaram algo que não era verdade sobre você. Agora vamos ser mais criteriosos na nossa análise. Quem nunca falou mentira de alguém, levantou falso testemunho de alguém? Para vocês terem uma ideia como esse ato é um ato abominável pelo Senhor, nós precisamos voltar nos versículos anteriores. Começa lá no versículo 16 do capítulo 6 de Provérbios, que diz: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Novamente, olha o que o Senhor nos diz. Versículo 16 de Provérbios capítulo 6. Acompanha aí comigo. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos contar. A partir do versículo 17, Salomão vai colocando em ordem as 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos. É o olhar vaidoso, é o olhar que se coloca acima do outro. Número 2, a língua mentirosa. A mentira arrebenta qualquer relação, seja dentro ou fora da igreja. Onde há mentira, há quebra de confiança. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. E aqui, esse comportamento, essa coisa, vamos dizer assim, que o Senhor abomina, as mãos que derramam sangue inocente, muitas vezes você pode dizer assim: mas eu nunca peguei uma arma para matar ninguém. Eu não estou explorando ninguém, eu não estou escravizando alguém. Será? Quando você faz uso de algo que vem, por exemplo, do tráfico de drogas, quando você faz uso de algo que vem de procedimentos ilícitos, você está ajudando a derramar sangue inocente. Então não é apenas pegar uma arma, matar alguém, mas quando você contribui para que o inocente venha morrer pelo seu bel prazer, para você tirar proveito de algo, o Senhor odeia isso, melhor dizendo. Quarto ponto, o coração que maquina pensamentos perversos. Amados, a maldade não nasce nos nossos lábios. A maldade é gerada, construída, arquitetada no nosso coração. Por isso que ele diz, o coração que maquina pensamentos perversos. Mas quem pensa não é a mente? Mas no Antigo Testamento, o coração era colocado como o centro das emoções. Então, tanto a mente como o coração, eles precisam estar transformados no novo homem, na nova criatura, no novo projeto de Cristo Jesus. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovação da nossa mente. Não é mais a nossa vontade que nos domina, mas é o Espírito Santo que precisa agir em nós. Quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. O que tem de pessoas dispostas para fazer o mal, com energia, viu? Pessoas que gastam tempo, pessoas que gastam saúde, pessoas que se apressam, correm, têm prazer, ignoram as outras coisas importantes no dia dela, mas elas se apressam
para fazer o mal. Essa é a quinta coisa que o Senhor abomina. Vamos para a sexta coisa que o Senhor abomina? Já chegamos no versículo 19. A testemunha falsa que profere mentiras. É aquele que diz que viu o que não viu. É aquele que diz que ouviu o que não ouviu. Há pessoas que já perderam a vida por conta de testemunhas falsas. E a última coisa que o Senhor não odeia, que é a sétima e que ele abomina, é o que semeia contendas entre os irmãos. Amados, isso é muito sério. Aqui existem dois pecados centrais: falsidade, mentira que prejudica o outro, e o segundo pecado, que é a divisão, espírito que gera conflito entre pessoas. A mensagem aqui é direta. Deus se importa profundamente com a verdade, com a unidade. Aonde há contendas não há unidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Antes da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos ali reunidos, diz a palavra que eles estavam em concordância. O Espírito Santo de Deus não age onde não há concordância, aonde há brigas, aonde há contendas, aonde há difamações, aonde há fofoca. O Espírito Santo de Deus não está agindo, mesmo porque brigas, contendas, facções não é fruto do Espírito, é fruto da carne. Então, amado, minha amada, se você está praticando um desses atos que Deus odeia e sobretudo o sétimo que Deus abomina, pare agora imediatamente. É interessante porque há pessoas que colocam na sua listinha de pecado apenas matar, roubar, se prostituir e adulterar. Sim, isso também é abominável e Deus também odeia e também é pecado. Mas veja o que o Senhor está dizendo. É o pecado corriqueiro. É o pecado que às vezes você vai ali pegar um copo d'água, encontra outro irmão, já começa a falar do outro. Isso é semear contendas. E isso o Senhor abomina. Isso compromete a unidade do corpo. Isso compromete a imagem de alguém. No seu dia a dia, isso toca em coisas muito práticas. Conversas informais, fofocas, exageros, aumentar a história, falar que viu o que não viu, que ouviu o que não ouviu. E ainda tem aqueles que falam e no final diz assim, olha, mas não fala pra ninguém, né? Guarda aí no sigilo, só entre eu e você. Isso entra no julgamento precipitado. Amados, nós somos seres que medimos o outro pela capa. Aquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Então, nós, infelizmente, fazemos logo um raio-x da pessoa. É bom e é ruim. Porque muitas vezes você vai fazer aquele raio-x e você pode estar certo. E se você estiver errado? Aí você vai virar e vai dizer, nossa, eu achava que você era desse jeito. Mas você nem conheceu a pessoa, você nem conversou com a pessoa. Talvez você vai ter percepções primárias. Guarde essas percepções para você. Guarda elas. Se você teve uma percepção daquele que ainda você nem conheceu, guarde elas para você. Talvez seja um sinal de alerta. Ou talvez seja um mero preconceito, um mero julgamento. Um pré-conceito, um conceito que ainda não foi construído, que não teve base, não teve conhecimento, não teve profundidade. Por isso é pré-conceito sobre algo. Então, julgamentos precipitados, comentários que inflamam conflitos. Você conhece a pessoa, sabe que a pessoa é geniosa, sabe que a pessoa não tem papas na língua, sabe que a pessoa, quando você fala com ela, ela já quer ir para vias de fato. Você ainda vai e comunica o problema a ela. Olha, estão falando de você, eu não queria te dizer não. Meu Deus do céu. Isso é comentário que inflama. O que você vai estar fazendo? Você estará semeando contendas entre os irmãos. E o que o Senhor não quer, o que o Senhor abomina, é ver os irmãos, os seus filhos, brigando. Olha que coisa linda. Aí nós falamos, venham para a casa do Senhor, venham para a igreja, porque aqui tem paz, aqui tem harmonia, aqui tem misericórdia, aqui tem graça, aqui tem transformação. Aí quando o irmão entra, o que ele encontra? Briga, contenda, facções, ciúmes, um querendo ser melhor do que o outro. Oh, meu Pai, é por isso que esse estilo
de escrita de Salomão, que são textos sapienciais, são textos que tratam dos conflitos, do cotidiano. Ele traz esse ponto importantíssimo: as contendas, a falsa testemunha. Outro ponto, posturas que dividem pessoas, famílias ou igrejas. E aqui é muito importante, porque pessoas não são alheias, pessoas fazem parte de grupo. Então aquele irmão que está ali dentro da igreja, ele compõe uma família, ele compõe um grupo da sociedade. Agora, se ele chega na igreja e se depara com brigas, com contendas, é vítima de fofoca, ele vai chegar dentro da família dele e vai falar o que da igreja, irmãos? Que a igreja é um lugar seguro para se estar? Não, ele vai falar que na igreja ele foi ferido, ele foi machucado. E aquele pequeno testemunho vai influenciar as pessoas que estão dentro da sua casa, da sua família. Logo, aquelas pessoas da família vão influenciar outras pessoas na sociedade. E no final, o que irão falar da igreja? O que irão falar deste lugar que você disse que era um lugar de aconchego, um lugar seguro? Por isso que o Senhor, através da sua palavra, hoje nos exorta a algo muito sério: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Isso é abominável. Agora, bora para prática do nosso dia, desse versículo. Seja alguém que constrói, não alguém que espalha ruínas. Talvez você não está com a marreta para derrubar, nem com a arma para atirar em alguém, mas as palavras, esses atos estão destruindo o corpo. Seja alguém que constrói. Nós estamos em posse de uma palavra, que é uma palavra que restaura, uma palavra que transforma, uma palavra que dá movimento ao que está parado, ao exemplo do paralítico, ao exemplo do cego de Jericó, ao exemplo de tantas pessoas que se cruzaram com Jesus e receberam essa palavra viva. E nós estamos em posse dessa palavra. Agora, uma forma de aplicarmos esse versículo no nosso dia é: vigia a tua fala. Então, antes de falar algo sobre alguém, se pergunte: isso é verdade? Porque quem é cristão tem que ter compromisso com a verdade, porque nós seguimos aquele que é caminho, verdade e vida. Nós não seguimos o pai da mentira, nós seguimos a Cristo Jesus. Então, primeira forma de sermos identificados é através da verdade. Então se questione antes de falar. Eu sei que às vezes a tua língua vai coçar, então você vai segurar a língua na boca, vai respirar e vai pensar: peraí, isso é verdade? Segundo ponto, isso edifica? Porque Paulo diz para nós nos empenharmos em tudo aquilo que é bom, que é amável, que é de boa fama, tudo aquilo que edifica. Segundo ponto, isso promove paz. Torna a dizer, nós representamos a Cristo Jesus, que é o príncipe da paz. E nós não podemos semear contendas entre os irmãos. Então, passemos a nos questionar, a nos perguntar se isso que vamos falar é verdade, se edifica e se isso promove a paz. Agora, para que você vai perder seu tempo falando algo que é mentira, algo que não edifica e algo que vai trazer guerra? Então é melhor ficar calado, amado. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Parou para perceber o poder da língua? Quando nós começamos a estudar um pouco de geopolítica, nós vemos que até uma palavra que determinado líder de uma nação fala contra outro determinado líder de uma determinada nação, resulta numa briga. Por conta da língua, por conta de algo que se falou. O tiro ainda não foi dado, nenhum exército se colocou a postos. Mas às vezes uma palavra pode criar um grande conflito, uma grande guerra. Então seja um agente da paz. No mundo cheio de tensão, o cristão é chamado para o oposto. Conforme Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, o Senhor não disse bem-aventurados os guerrilheiros, bem-aventurados os terroristas, bem-aventurados os que promovem guerras. Não, ele diz bem-aventurados os pacificadores. E para pacificar um conflito, você precisa ter a palavra do quê? A palavra da paz. A palavra do evangelho que constrói. Então, rejeite a cultura da fofoca. Não participe, nem alimente. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação.
Eu já expliquei para os irmãos que no grego, a palavra aqui torpe traz o sentido de algo podre, estragado, em decomposição. Aí nós podemos fazer aquela reflexão: se nossas palavras fossem alimentos, será que durante o dia nós estaríamos sendo nutridos ou envenenados? Estaríamos comendo boa comida ou comida estragada? Outro ponto: ame a verdade, mesmo quando custa. Amados, no tempo de hoje, se posicionar a favor da verdade pode custar muita coisa. Pode custar um cargo, pode custar a tua permanência em um grupo a qual você ama estar, pode custar amizades, mas ame a verdade mesmo quando custa. A mentira destrói relacionamentos, mas a verdade sustenta o relacionamento. Torno a dizer, é triste quando um relacionamento é afetado pela mentira. A confiança vai pelo ralo. É como uma tela de celular que quebra e você troca. A tela é nova, cristalina, tem garantia, mas não é a mesma coisa. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros. E aqui fica um alerta espiritual muito importante. O texto não trata só de erros sociais, mas de algo espiritual. Semear discórdia é se opor ao coração de Deus. Deus trabalha para unir. Quem divide, trabalha na direção oposta. Deus está trabalhando para unir o corpo. Deus está trabalhando para a concordância do corpo, para derramar o teu espírito no corpo. Quem divide, está trabalhando na direção oposta. Então, preste atenção a quem você está trabalhando. Aí depois não adianta dizer que você está gastando a sua vida por ele, que você está se fadigando por ele. Pense aí. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos que vos desvieis do que promovem dissensões. Olha o que Paulo diz para a igreja de Roma, e ele nem estava em Roma. Ele diz, rogo-vos que vos desvieis dos que promovem dissensões. Paulo já está nos dizendo o que é para fazer. Chegou com conversinha fiada, com disse-me disse, vai para o outro lado. Está lá no bebedouro, vai pegar água, vai falar do outro, vai para o outro lado. Simples assim. Vamos para um resumo? Fale a verdade. Evite a fofoca. Promova a paz. Não alimente conflitos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para fazer parte de um corpo. Unidos a Deus. Porque não há outra forma de cumprirmos o propósito senão em unidade. Pai, nos perdoe pelas vezes em que os nossos lábios não abençoaram. Pelo contrário, os nossos lábios foram instrumentos para a divisão. Foram instrumentos, ó Pai, para revoltas, para facções, dentro mesmo da nossa casa, do nosso lar, da nossa igreja. Nos ajude, Senhor, a sempre estar em posse desta palavra que une, essa palavra que cura, essa palavra que traz movimento a tudo aquilo que o pecado tem paralisado. Nos ajude, ó Deus. É o que oramos, é o que agradecemos. No nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.